Está na hora do nosso Momento Record Saúde. Momento Record Saúde, oferecimento. Gente, já estou muito bem acompanhada aqui com a doutora Sueli. A gente vai falar hoje de problemas no coração que não atingem só os adultos. Doenças cardíacas também podem aparecer na infância e, em muitos casos, surgem ainda durante a gestação. Sinais, por exemplo, cansaço, falta de ar e dificuldade para ganhar peso podem indicar que algo não está bem. E aí, para entender melhor esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com quem é especialista, a cardiologista pediátrica Sueli Regina, que vai falar com a gente sobre esse assunto, trazer alertas super importantes. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço muito a Record por esse convite, a você, a Natália. Estamos aqui para falar de algo que é de extrema importância, né? Nós temos que entender que coração se forma dentro do útero da mãe, não é só fora. Então o cuidado começa lá, bem atrás, quando eu penso em engravidar, quando eu penso em ter um bebê e dele cuidar desde então. Gente, isso é tão importante de ser falado, porque vamos lá. Com um bebezinho dentro da barriga, dá para saber se ele tem algum problema no coração? Dá e dá muito, né, doutora? Dá e dá muito. O eco fetal, desde 2023, é uma lei nacional. Então, algumas mães têm indicação 100% de fazer. Mas hoje, a gente vendo que a cada 100 bebês, um pode ter cardiopatia, eu acho que todas merecem. É um exame indolor, um exame tranquilo, e nós temos na rede, nós temos na cidade para ser feito com profissionais de excelência. Então a gente não pode deixar de fazer mais esse momento para o nosso bebê nascer com saúde. Doutora, inclusive, é especialista no ecofetal. Eu posso falar porque eu vivi isso tudo recentemente, né, gente, com a gestação do Davi. Fiz o ecofetal, como a doutora falou, é um exame totalmente indolor e que já te traz uma segurança para a hora do parto. Por exemplo, o que pode aparecer num ecofetal de problema no bebezinho? Olha, o ecofetal pode me mostrar que por algum uso de algumas medicações eu preciso entender que a gestação está em risco. Então a gente pensa assim, que medicação, doutora? Anti-inflamatórios. Pessoas que gostam, né? Em alguns lugares do sul se toma muito suco de uva e isso altera. Além de pacientes que, infelizmente, mães têm alguns problemas de saúde, que o filho pode nascer com uma estrutura mal formada. Além de arritmias cardíacas. A arritmia cardíaca fetal é uma realidade e eu preciso muitas vezes tratar a mãe com algum remédio para controle de arritmia para que chegue até o seu bebê e com isso ele tenha segurança de nascer bem. Ou seja, gente, o tratamento vai começar ainda dentro da barriga em alguns casos, num medicamento que a mãe vai tomar e que já vai assegurar uma tranquilidade para o bebezinho. E também prepara a hora do parto, né, doutora? Com certeza. A depender da cardiopatia, a gente precisa organizar com o obstetra e o cardiopediatra acompanha até o nascimento. A gente vai fazendo, não é só um eco. No bebê que tem problemas, a gente faz a cada 15 dias, até o nascimento, para garantir segurança de parto. Porque não tem momento mais importante desse encontro, que é o encontro da mãe com o seu bebê. E se você tiver uma segurança de que ele estará bem, de que ele está seguro, porque ele está bem monitorado, vai ser tranquilo, apesar da doença que ele traz. Olha, interessante a gente falar sobre isso. Olha, o Eduardo, nosso diretor, ele tem uma dúvida que pode ser a sua dúvida aí. Eu que acabei de parir, eu entendo um pouquinho, mas o suco de uva, doutora, que você falou, no final da gestação, os médicos pedem inclusive para a gente evitar alguns alimentos. O que eles podem causar no bebezinho? Porque no útero nós temos uma fisiologia totalmente diferente do que é fora. Então, dentro do útero eu não respiro, quem respira é a placenta da minha mãe. E eu tenho uma estrutura chamada canal arterial, que faz com que haja distribuição organizada desse sangue que não vai passar pelo pulmão. E esses, anti-inflamatórios, alguns alimentos, eles podem causar o quê? O fechamento desse canal. E com isso atrapalhar o fluxo de vida e até causar um parto prematuro ou até causar mesmo um risco da criança entrar em insuficiência cardíaca dentro do útero. Então, assim, a gente pensa que é um momento, a gente tem o poder maravilhoso de ser mãe e dar vida a alguém, e por isso é tão importante a gente saber que existem alimentos, existem medicamentos. Infelizmente, algumas mães usam, são usuárias de entorpecentes e isso também influencia. Então, você ter um acompanhamento do coração do seu bebê intraútero te garante saúde. São alimentos que você tem que evitar. É o que a doutora falou. Lá no sul, eles têm o costume de tomar muito suco integral de uva. É um alimento que tem que ser evitado. Não é para ficar em pânico, mas tem que seguir a orientação médica, né, doutora? Agora, vamos lá.
O bebezinho nasceu, ele pode também vir a ter um problema depois, né, doutora? Como é que a gente faz para diagnosticar isso? Quais são os sintomas? O que acontece, né? Como o coração que eu falei, dentro do útero é de um jeito e fora ele começa a funcionar de outro. E algumas patologias que não são críticas não são percebidas. Mas nós temos sim já um bloqueio desse risco, que se chama o teste do coraçãozinho. Então, todo bebê que nasce precisa de 24, 48 horas de vida fazer essa oximetria na maternidade. Todas têm que fazer. E isso já me dá um norte para que, se alguma coisa estiver mudando, porque a fisiologia vai mudar, agora eu vou respirar, eu vou ter que me caminhar sozinho. Então, o teste do coraçãozinho já vê. Se ele der alterado, outro vai ser feito, o eco ou beira-leite tem que ser feito. Além disso, com o passar dos anos, com o passar dos meses, eu tenho que observar o desenvolvimento da minha criança. Criança tem que ser feliz e tem que ser igual e cansar a família. Então, a criança que é a primeira a parar na brincadeira não está normal. A criança que fica muito suada. O bebê que não ganha peso. Vai todo mês no pediatra, eu dou comida, eu estou amamentando e ele não ganha. Isso são sinais de alerta. Aquela criança que é aquele que diz, não quero brincar. Mas não é porque ele tem algum problema que você acha. É porque ele passa mal e não sabe referenciar. Então, mães, prestem atenção nas suas crianças. Criança nasceu para nos trazer alegria, nos trazer cansaço. Elas têm que cansar porque elas têm uma bateria maravilhosa. Então, se o seu bebê está com alguma coisa do que eu falei, não está ganhando peso, está suando muito para se alimentar, é a primeira criança a parar na brincadeira, procure um atendimento do seu pediatra, que aí ele vai lhe referenciar para um cardiologista. Sempre, gente, cuidado com as nossas crianças que mudam a nossa vida para muito melhor, né? E eu falo com propriedade. Doutora, que prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por trazer todo o seu conhecimento para dividir com o nosso telespectador. Eu fico muito feliz e eu quero dizer que Manaus tem uma estrutura de saúde muito importante, né? No Grupo Apivida a gente tem para oferecer tudo isso, mas a cidade tem como todos profissionais de excelência e nós precisamos dar valor a quem está aqui, porque com isso nossas crianças serão mais felizes e a gente merece ter uma infância feliz e segura. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Foi um prazer. Eu que agradeço. É isso, gente. Logo mais, tem mais do nosso Momento Record Saúde. Momento Record Saúde. Oferecimento